Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz do Senhor Jesus, que essa paz ela permaneça no seu coração para todos sempre. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Você que já é assíduo telespectador desse programa, já conhece, todos os domingos pela manhã nós temos uma lição nova da nossa revista da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus Missão em Marabá. E você que ainda não conhece, é nosso convidado a participar desse programa. Eu sei que tem muita coisa na internet, tem muita programação nas redes sociais, mas essa programação é especial, porque ela traz edificação para a sua vida. Hoje, a lição está muito boa, a lição de número 6, do dia 10 de maio de 2020, que fala a condição do gentio sem Deus. Mas antes de adentrar, nós vamos para o nosso devocional, louvor, convidando a irmã Nicole e o Halisson, e você também a cantar junto com eles louvores a Deus. Permaneça conosco. Paz, Senhor, a todos. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 523. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva mandará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nelas os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva mandará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar, mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva mandará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar.
viva manará da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor com o número 156. A ovelha perdida. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste, viu as chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus braços Ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém. Muito bem, retornando para o início da nossa lição de hoje, que tem como tema a condição do gentio sem Deus. É a lição de número 6, desse dia especial, que é o Dia das Mães também. E eu quero, desde já, mandar um abraço a todas as mães
especialmente a todas as mães da nossa igreja, agradecer a Deus pela vida de cada uma delas e por essa virtude tão especial que Deus deu a cada uma de ser mãe. Nós só estamos aqui por causa das mães. E com isso, mandar um abraço especial para minha mãe, a irmã Dalzira, carinhosamente conhecida como Dada, ali na Folha 30, congrega ali com o pastor Francisco, ali com o pastor Paulo. Ela está sempre ali numa igreja e noutra, sempre servindo. Um abraço especial para minha querida mãe, e assim também abraçar a todas as mães. E antes de fazer a leitura do texto, de adentrar propriamente na lição, quero abrir aqui para os nossos colegas, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, também trazer aqui as suas felicitações também às mães, né, pastor Epaminondas? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é sempre uma alegria muito grande poder entrar no seu lar através da programação da Escola Bíblica e especialmente hoje, né, neste domingo de Dia das Mães. Também quero eu parabenizar todas as mães, especialmente aquelas que fazem parte da nossa igreja, e muito mais especialmente ainda, a minha querida mamãe. Minha mãe, parabéns, Deus lhe abençoe, obrigado por tudo que a senhora fez por mim, desde a gestação até os dias de hoje. Eu rogo as bênçãos do céu sobre a vida da senhora, que Deus lhe dê saúde. Eu sei que a senhora está se recuperando aí de um momento que não esteve bem de saúde, mas hoje eu quero aqui mandar um alô especial para a senhora. Não posso abraçá-la, não posso lhe beijar hoje por conta do isolamento social, mas tão logo passe esse momento, nós iremos juntos comemorar todas essas datas, até porque, pastor Marcos, dia 13 é o aniversário dela também. Então, é dobrado aqui as felicitações. Parabéns, minha mãe. Deus abençoe, tá? Pastor Marildo. A paz do Senhor, amados. Eu também quero parabenizar todas as mamães que neste momento estão assistindo a esse programa. Que Deus os abençoe. Aprove a Deus, há uns 17 anos atrás, convidar minha mãe para estar com Ele, mas eu quero, juntamente com o pastor Marcos, pastor Epaminondas, nos alegrar, juntamente com todas as mamães, nesse momento os filhos, que com certeza estão preparando aí as festas, não é? De qualquer modo, Deus me deu uma esposa amada e que cuida de mim tão bem como minha mãe cuidava, né? Então, parabéns para a minha esposa, né? Uma linda mamãe. Deus abençoe. Amém, pastor Marildo. E, aproveitando aqui o gancho do pastor Marildo, fazer uma correção aqui especial, mandando um abraço para a irmã Nájila, que é minha esposa e é mãe de duas lindas filhas, a Nívia e a Ana Vitória, e que é uma mãe muito cuidadora, agora fazendo nutrição, cuida não só da parte espiritual das minhas filhas, mas cuida também da saúde. Um abraço especial para a mamãe Nájila, né, pastor Epaminondas? E eu também preciso aproveitar o gancho, né? E mandar também um alô especial para minha esposa, a irmã Daiane, que também é uma excelente mãe, é mãe da nossa querida e linda filha Rebeca. E também pastor Marcos, pastor Mário, dia 15 é o aniversário dela, a Daiane. Deus te abençoe. Eu te amo e que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida continuamente. Maravilha. Bom, eu já estou crendo que o avivamento no lar está garantido em todos os termos. Deus abençoe. Vamos começar a nossa lição, pastores e queridos irmãos e amigos que nos acompanham. A nossa lição de hoje tem por tema a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo, que você pode acompanhar aí na sua tela, está em Efésios capítulo 2, versículo 11, que nos diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática nos ensina: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro
das promessas. A leitura bíblica em classe, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ela está em Efésios capítulo 2, os versículos 11 e 12, e também Romanos capítulo 4, dos versículos 12 ao 14. Você pode separar na sua Bíblia e acompanhar conosco essa leitura especial. Efésios 2:11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, 12 ao 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Eis a nossa lição de hoje, está muito boa, um tema muito interessante. Vai falar sobre circuncisão, sobre os gentios e todo o plano que Deus teve para os judeus e também para os gentios, para a igreja. E conosco aqui mais uma vez já se manifestaram com também a sua palavra de isso no nosso programa, o pastor Epaminondas, pastor Marildo. E, pastor Marildo, graças a Deus por o senhor ter nos tirado aqui de um problema sério no início, tá bom? Obrigado. Louvado seja Deus por sua vida. E eu quero começar aqui com o pastor Epaminondas para nos falar um pouco sobre circuncisão. Talvez muita gente já tenha ouvido falar, mas não conheça a fundo o que se trata a circuncisão, o conceito de circuncisão e todo o aspecto bíblico e religioso que está em torno desse termo circuncisão, pastor Epaminondas. Pastor Marcos, pastor Amarildo Coelho, inicialmente esta lição ela nos apresenta um tema, né? A condição dos gentios sem Deus, e aqui nós temos a oportunidade de constatar como nós estávamos diante de Deus sem Cristo. O comentarista, ele gira em torno desta temática. E quando nós falamos sobre a circuncisão, que Paulo tratou aqui no versículo de número 11, esta expressão circuncisão, incircuncisos, circuncisos, por vezes são expressões que trazem um tanto quanto um sentimento de confusão, e as pessoas às vezes até acham que essa temática é um pouco enfadonha. Mas quando passamos a estudar, a aprofundar no assunto, percebemos que aqui nós temos uma profunda lição espiritual para as nossas vidas. Primeiramente, o conceito do que é circuncisão. A circuncisão, o comentarista, ele coloca aqui de forma muito simples o conceito, de forma que todos podem compreender. A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Esta cirurgia, inicialmente, ela foi feita por Abraão, biblicamente falando, mas também nós sabemos que outros povos praticavam a circuncisão, os egípcios e também os descendentes que vieram a se tornar os árabes. Mas, biblicamente falando, a circuncisão ela teve início lá no capítulo 17 do livro de Gênesis, quando Deus fez uma aliança com Abraão. O procedimento deveria ser realizado, pastor Marcos, no 8º dia do nascimento da criança, mas o pastor Marildo vai falar sobre isso, eu creio também.
Abraão foi circuncidado com 99 anos de idade, Ismael foi circuncidado com 13 anos de idade, mas os filhos dos hebreus, eles deveriam ser circuncidados ao 8º dia. E, portanto, desse modo, a circuncisão passou a ser um sinal da aliança entre os hebreus e Deus. Em linhas gerais, pastor Marcos, a circuncisão, o conceito é basicamente isto. Muito bem. Eu gostaria de ler aqui no capítulo 17, que o pastor Epaminondas fez menção, do livro de Gênesis, e a partir do versículo 9, fala exatamente sobre a instituição da circuncisão. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Pastor Epaminondas, pastor Amarildo, então aqui eu percebo que Deus, ele estabelece a circuncisão como um sinal da aliança. Ele é muito claro nesse sentido, né? E esse sinal tem um aspecto também, pastor Amarildo, um aspecto espiritual, um aspecto religioso, que transcende propriamente o ato em si, o ato realizado na carne, no prepúcio do órgão genital masculino, né, pastor? É importante, pastor Marcos, nós fazermos bem a distinção do sinal e da aliança, como o senhor bem colocou. O pastor Epaminondas fez o comentário, o tema, quando se fala em circuncisão, leva as pessoas a rejeitarem, a achar enfadonho, mas quando a gente começa a analisar com mais profundidade e vendo também um aspecto espiritual, nós tiramos lições proveitosas para as nossas vidas. Nós estávamos comentando aqui no início do programa que Deus, ele sempre trabalhou através de símbolos, emblemas, figuras, tipologia, sinais, e esses sinais, tanto em cima no céu como embaixo na terra. Deus trabalhou. Nós podemos ver, quando Deus trouxe o dilúvio sobre a terra, após passar todo aquele momento do dilúvio, Deus, então, estabeleceu uma aliança com Noé. A sua aliança foi que jamais ele destruiria novamente a terra com água. Então, ele estabeleceu agora o seu sinal, o sinal daquela aliança. A aliança, a promessa é: jamais destruirei novamente a terra. Então, ele estabelece o sinal, o arco-íris. E eu confesso a vocês que sempre que estou no carro, mesmo andando, que eu visualizo o arco-íris, eu começo a glorificar a Deus. Eu digo: bendito seja o nome do Senhor, porque sempre a sua presença estará conosco e Ele é fiel em suas promessas. Por isso, a necessidade, como eu falei, de analisarmos bem a questão de sinal e aliança. Ter essa diferenciação, não é isso? Então, Deus, quando estabelece esta aliança com Abraão, a aliança qual foi? Deus diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Deus faz promessas: te abençoarei grandemente. A tua descendência será como a areia do mar e como a estrela do céu. Então, Deus vem agora e estabelece o sinal. Qual o sinal? Justamente a circuncisão. Interessante também, irmãos, observarmos, e isto nós estávamos conversando e houve, então, a aprovação de todos, né? Nós podemos ver que, neste sinal, Deus estava trazendo para os judeus, para os israelitas, ou a descendência de Abraão,
que todas as vezes que eles fossem tomar banho ou qualquer coisa, que eles vissem a nudez, não é isto? Então, quando eles olhavam para o seu órgão, o que vinha à lembrança? A promessa de Deus, uma promessa de uma descendência numerosa. Então, aquilo fortalecia a fé. Sempre a intenção de Deus, o objetivo é do sinal, é para que, ao se visualizar o sinal, venha à lembrança a promessa de Deus. Então, a circuncisão, queridos, era isso. Quando eles visualizavam o seu órgão, eles traziam logo à lembrança as promessas de Deus. E nessas promessas de Deus estava uma descendência numerosa, estava a vinda do Messias, pastor Epaminondas, não é isso? Quer dizer, da descendência deles viria, então, o Messias, que é o Cristo, o qual, quando veio à terra também, o pastor Epaminondas depois vai falar sobre isso, o próprio Cristo, ainda menino, foi submetido também à circuncisão. Então, há um propósito também espiritual. Infelizmente, os judeus olhavam somente esse sinal físico, deixaram de ver a importância do que havia de espiritual em tudo isto, em toda essa comunicação de Deus. O que Deus queria é que, além da circuncisão, a fé, a confiança, a obediência estivesse em seus corações. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre a circuncisão do coração. Muito bem, pastor Marildo. Então, é verdade que há um significado espiritual nisso? Depois eu vou pedir para o pastor Epaminondas falar um pouquinho sobre também outros aspectos da circuncisão, do ato em si. É que no capítulo 15, pastor Marildo, de Gênesis, quando Abraão ele vai diante de Deus reclamar que ele não tinha descendência, que o servo dele que estava ali com o Eliezer, ele diz aqui: a mim não me concedeste descendência, a partir do versículo 3 do capítulo 15. E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: serás assim a tua posteridade. Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado para justiça. Então a fé veio antes do sinal, propriamente da circuncisão. E é aquilo que o pastor Marildo bem colocou. A aliança é esse propósito, esse compromisso que Deus faz com Abraão. O sinal é a circuncisão. E nisso a gente já abre aqui um parênteses para destacar que há um perigo de se querer dar significado essencial para o sinal e não para a aliança. Nós vamos falar sobre isso durante o programa com mais vagar, mas é um ponto importante que o pastor Mário destacou, a diferença entre sinal e a aliança. Pastor Epaminondas, o senhor pode nos falar mais? A Bíblia fala de circuncisão, fala de incircunciso, mas há um aspecto religioso, um aspecto espiritual também, que o nosso comentarista fala aqui, que a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido e apontava para a santificação. Tanto é que os judeus eles nem gostavam de estar na casa de alguém que não era incircunciso, de comer com essa pessoa. Isso é retratado lá quando Pedro ele vai na casa de Cornélio, em Atos 10, na direção do Espírito, e ele permanece com eles lá, come com eles, ministra na casa deles, eles são batizados com o Espírito Santo, já falamos sobre isso, e ele é questionado pelos irmãos. Me parece que em Jerusalém, quando ele volta, os irmãos questionam, e isso é motivo de debates, inclusive vai ser esclarecido lá no capítulo 15 de Atos, quando eles se reúnem no concílio, então passam a decidir sobre esse assunto. Mas eu gostaria que o senhor falasse também, tem muitas curiosidades em volta desse tema, né, da circuncisão, pastor, tanto do ponto de vista histórico, prático também. Sim, vejam bem, a aliança que Deus fez com Abraão, ela envolvia intrinsecamente
a descendência do patriarca. Vejam que a aliança, ela envolvia necessariamente a descendência de Abraão. O que estava ali sendo tratado com Abraão era sobre a descendência dele. Estava ele com 99 anos de idade e ainda o filho da promessa, o que viria a ser o Isaac, não havia ainda nascido. Então, conforme o texto que o senhor leu e o texto também apresentado aqui pelo pastor Amarildo, nos esclarece o porquê de o órgão masculino ser o escolhido para o sinal. Porque poderia ser em outra parte do corpo. Mas por que exatamente naquele local? É porque ali nós temos, pastor Amarildo, nós estávamos conversando em off, nós temos a representatividade da reprodução dessa descendência. E ali estava exatamente o local onde se poderia constatar que aquela aliança estava sendo, então, edificada, fundamentada, estruturada a partir daquele sinal. Vejam que, do ponto de vista religioso, a circuncisão, aquele sinal, representava no Antigo Testamento a separação, a santificação. A circuncisão, portanto, representava o afastamento dos hebreus de outras nações, tendo em vista que as outras nações elas praticavam as suas religiões envolvendo a sexualidade. Havia o culto das nações pagãs em que envolvia a sexualidade. E a circuncisão, em primeiro lugar, o sinal religioso era de separação, de santificação, em que o povo hebreu estava, portanto, agora separado das outras nações. E este sinal distinguia este povo. Tanto é que depois os próprios judeus assentaram no seu coração esse sentimento de exclusivismo e de também orgulho, ao ponto de chamarem aqueles que não eram judeus de incircuncisos. Daí veio o perigo de se transformar o sinal na essência, aquilo que o senhor estava comentando agora há pouco. Transformaram o sinal, o emblema, na essência e se colocaram acima espiritualmente de outros povos, inclusive excluindo as outras nações da participação na herança de Abraão. E não era esse o pensamento original de Deus. Deus queria o contrário, que Israel fosse o propagador destas promessas para que alcançasse outras nações. Mas eles ficaram ali na sua bolha, né? Eles restringiram as promessas a eles, de modo que Deus, então, a partir de Abraão e a partir da vinda do Messias, alcançou a todas as nações através de uma outra circuncisão. Nós iremos falar sobre ela no próximo tópico. Pastor Epaminondas, inclusive, me parece que no Antigo Testamento, Deus ele já fala um pouco sobre a verdadeira circuncisão, que eles atentassem para o real significado do pacto que ele estava fazendo com o Senhor. O povo judeu é admoestado por Deus que aquele simbolismo da circuncisão, ou o ato da circuncisão, ele não era um fim em si mesmo. Não era para eles se gloriarem, que seria aquilo que Paulo vai dizer, uma glória da carne, mas para eles viverem uma vida diferente, uma vida de santidade, uma vida de devoção e de obediência a Deus. Pastor Epaminondas, o senhor pode nos destacar aí alguma coisa do Antigo Testamento, já nesse sentido, apontando, antes de nós passarmos para o Novo, realçando o verdadeiro significado da circuncisão? O que nos parece é que, a priori, no Novo Testamento, ou que o Novo Testamento é apenas a parte da Bíblia que trata sobre a circuncisão do coração. Mas, quando você vai fazer uma pesquisa e uma leitura aprofundada do tema, você acaba descobrindo que não, que no Antigo Testamento, nós falávamos também em off, não era, pastor Amarildo? No Antigo Testamento, o pastor Amarildo, eu peço que até o senhor procure Jeremias, capítulo 4, versículo 4, lá na antiga aliança,
já era, pastor Marcos, como o senhor colocou, propósito divino estabelecer uma segunda circuncisão, ou eu aqui corrijo, na verdade, a primeira circuncisão, que é a circuncisão do coração. Vejam que em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, era o propósito de Deus que houvesse a circuncisão do coração, e eu quero ler Deuteronômio também, capítulo 30, versículo 6. Olha só o que o Senhor Jeová disse a Israel: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então, meus queridos, percebam que nós vamos trabalhar aqui e tratar de duas circuncisões. Uma circuncisão como sinal físico entre a aliança que fora feita por Deus com Abraão e, por conseguinte, com os judeus. E aí nós temos uma segunda circuncisão, que eu chamo de primeira circuncisão, que é a circuncisão do coração, a circuncisão espiritual. Porque vejam que Abraão, ele foi justificado na incircuncisão, e Paulo fala isso aos Romanos, capítulo 4, versículo de número 10. Portanto, se Abraão, o pai da fé, ele foi, pastor Amarildo, justificado na incircuncisão, logo, Abraão foi primeiro circuncidado no coração. Ele foi circuncidado espiritualmente. Veja que nós temos aqui um assunto que nós precisamos trabalhar ele, esclarecer melhor a vocês e deixar isto muito bem sedimentado. Que esta circuncisão do coração que Paulo trata, que Paulo trabalha, era propósito primeiro de Deus. Foi primeiro Deus quem estabeleceu essa circuncisão para que os corações que fossem despojados da velha natureza, do velho homem. E aqui a gente acaba também incorrendo em um outro assunto, que é a questão da nova vida em Cristo Jesus, que a circuncisão também representa. Inclusive, pastor Epaminondas, na sua fala, me veio a lembrança de Abraão, que embora ele tenha sido aprovado por Deus, foi creditado, como diz alguém, foi creditado em sua conta, por ter crido em Deus. Todavia, irmãos, como nós falamos que a circuncisão, pastor Marcos, não é a essência de tudo, não é o fim em si mesmo. Por quê? Abraão, com 99 anos, ele é repreendido pelo Senhor. O Senhor aparece a ele e diz: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Qual a razão? Porque Abraão tinha recebido as promessas de Deus, mas na sua caminhada, na sua trajetória já circuncidado, ou estava para se circuncidar ainda, ele é levado por Sara a coabitar, a ter relações com Agar. Foi onde ele falhou, quer dizer, a sua fé, vacilou na sua fé, na sua confiança. O Deus que tinha prometido era poderoso para cumprir. Interessante, pastor Marcos, que fazendo um cálculo, com 87 anos de idade, Abraão, então, teve a felicidade de ter Ismael. E, de repente, queridos, no capítulo seguinte aparece a frase: Abraão tinha 99 anos de idade quando o Senhor lhe apareceu. Isso significa que, por 13 anos, em razão de um vacilo, em razão da incredulidade, Deus permaneceu 13 anos em silêncio para com Abraão. E quando Deus volta a falar com Abraão, é justamente o versículo que eu citei. O Senhor diz: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aí vamos novamente, pastor, para a questão do sinal. O sinal, eu tenho o sinal como um estímulo de Deus para a nossa fé. Quando Deus aparece a Abraão e o repreende, o Senhor o faz sair da tenda, ele sai da tenda, Deus diz: saia da tenda e olha para o céu. O senhor leu sobre isso, não é? E quando ele olhou, viu as estrelas, o Senhor disse: tu podes contar as estrelas? Se tu puderes contar, assim será a tua descendência. Então, as estrelas se tornaram sinais para que Abraão pudesse ter a sua fé estimulada de que a sua descendência seria numerosa. E também, pastor, para completar, a mudança, pastor Epaminondas, de nome. Abrão, pai das alturas. Com 99 anos de idade, Deus, então, resolve, em razão do seu vacilo, Deus
como se Deus dissesse, vou mudar o nome dele para estimular a sua fé. Deus coloca, então, Abraão, pai de multidões. Isso significa que é um homem que tinha uma esposa estéril, mas onde ele entrava, o senhor falou sobre isso, né? Onde ele entrava, alguém dizia, está chegando entre nós o pai de multidões, Abraão. Né? Maravilha, glória a Deus. Pastores, do ponto de vista também do aspecto prático da vida, nós aprendemos muito com essa questão da circuncisão do corpo, da carne, e com a circuncisão do coração. Deus, ele continua querendo o coração do homem. Deus continua atentando para aquilo que está no interior. Mas Deus é um Deus de símbolos, é um Deus de sinais, como disse o pastor Amarildo. E Ele quer também que observemos os sinais. Agora, eu percebo que durante a história da humanidade, que as pessoas elas vão confundindo, né, pastor? O simbolismo, vão dando ao simbolismo a essência, e se perde no meio do caminho. Por exemplo, existem entendimentos no sentido de comparar a circuncisão com salvação no batismo, e aí equiparam a necessidade de batismo para a salvação, e assim por diante, onde se revela que me parece que esse foi o grande equívoco dos judeus. E Paulo vai falar um pouco sobre isso. Eles se gloriavam em se circuncidar, embora isso tenha um aspecto positivo de cumprir uma ordenança de Deus, todavia o propósito daquele ato eles estavam esquecendo, que era um propósito de honrar a Deus, de obedecer ao Senhor. Então isso fica uma lição para nós. Não adianta a gente se declarar que serve a Deus, não adianta a pessoa se batizar nas águas, por exemplo, mas ela continuar uma vida onde Deus não reine no seu coração, continuar uma vida onde o Senhor não seja glorificado na sua vida, onde pelos seus atos, pelo seu cotidiano, pelas suas atitudes, se percebam que Deus está longe do seu coração. Então Deus ele quer circuncidar o nosso coração. Deus ele quer fazer morada no seu coração. E você, como está o seu coração nessa manhã de domingo? Como está a sua vida espiritual? Como está o seu interior? Essa lição, ela quer chegar exatamente nesse ponto. Ela quer chegar no seu coração. Como está a sua vida? Provocar em todos nós arrependimento, provocar em todos nós um sentimento também de gratidão a Deus pela morte vicária de Cristo e provocar em nós uma atitude de devoção ao Senhor, de servidão a Deus, de passar a servir a Deus, não por rituais, por solenidades e sinais, mas servi-lo de todo o coração. Jesus falou que os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Quando Davi foi ser escolhido para reinar sobre todo Israel, né, pastor Amarildo? O profeta teve lições ali, porque ele olhou para o que era exterior, os sinais de robustez, os sinais de elegância, de força, e Deus diz, não, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Deus continua procurando corações para ele reinar. E dentro desse aspecto, nós vamos fazer um rápido intervalo, e daqui a pouco voltamos com o segundo bloco do nosso programa Escola Bíblica Dominical. Não saia daí, tá bom? Deus te abençoe.